Funcionário de hotel suspeito de estuprar hóspede no Rio de Janeiro é preso. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o funcionário de um hotel suspeito de estuprar uma hóspede. Câmeras de segurança registraram a entrada dele no quarto da vítima. As imagens mostram quando a vítima chega com uma amiga. Elas param no saguão e esperam pelo elevador. Nesse momento, são abordadas por um funcionário de camisa branca. É o mensageiro Fábio de Oliveira de Barros. A câmera instalada no corredor registra quando as duas entram no quarto. Desde o início ela pediu para subir comigo e desde a recepção ele falou, o rapaz lá falou que ela não podia subir. E ela falou, eu vou subir rapidinho só para dar um auxílio para que ela tá passando mal. E aí ela subiu, a gente conseguiu subir e ele foi lá no quarto e ficou batendo na porta, insistiu, entrou ainda, dizendo que ela não podia ficar lá. E ela mostrou para ele que eu tava passando mal, ele viu e me viu só de sutiã, né? E aí ela falou, não, eu vou sair, eu vou ficar um instantinho e vou sair. Foi quando o mensageiro voltou. Ele bateu, mas não foi atendido. O funcionário, então, retorna com um cartão que abre a porta e entra no quarto. Minutos depois, ele deixa o local. A vítima explicou que, como estava passando mal, não reconheceu o funcionário. Logo se identificou como o motorista da minha amiga. Ele disse, olha, sou motorista da sua amiga que está lá embaixo, ela está preocupada com você. Daí até aí eu acreditei porque ela estava mesmo de fato preocupada comigo. Então eu acreditei, né? E aí ele falou, quer saber se você tá bem? Eu disse, tô bem, pode ir, pode ir. E aí ele falou assim, vou desligar aqui a luz pra você dormir melhor, então. E ele foi pro lado da cama, desligou um abajur e foi desligar outro abajur. Quando ele desligou o outro abajur, era mais próximo de mim, daí ele passou a mão em mim e passou nas partes íntimas mesmo. O crime aconteceu no último domingo neste hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A vítima é de Belém do Pará. Está no Rio por causa de um curso. Tinha parado em um quiosque com os amigos justamente para comemorar o término das aulas. Fábio de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado em casa e preso em flagrante. Na delegacia, ele ficou em silêncio. Segundo a polícia, o suspeito já tem passagem por violência doméstica e maus-tratos, mas foi absolvido. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. A pena pode chegar a 15 anos. Nós aguardamos os laudos periciais que foram requisitados justamente para encaminhar à justiça, onde o processo seguirá seu curso. Hoje à tarde, a direção do Américas Bar Hotel deu entrevista coletiva. Disse que o agressor foi contratado em março, mas devido à pandemia foi dispensado. Ele retornou ao hotel para um trabalho temporário de 60 dias. É filho de um funcionário que está há 20 anos na empresa. Nesse momento, a nossa posição é a posição de quem está prestando esclarecimentos e auxiliando e colaborando para a investigação. O corpo encontrado numa carroça no último sábado na região central de São Paulo é do policial militar Daniel Alves de Lima, de 32 anos. O PM estava desaparecido desde sexta-feira. O corpo tinha sinais de violência e estava nu. 4 homens que empurravam a carroça estão presos, suspeitos de participação no crime. O ex-deputado estadual Pedro Augusto, do PSD, foi alvo de busca e apreensão. Ele é investigado num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, mais de 4 milhões de reais foram movimentados no esquema. Pedro Augusto é o primeiro suplente do PSD no Rio, na Câmara dos Deputados. Caso Flor Delis perca o mandato, ele assume a vaga. A parlamentar é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Niterói. A nova fase da Operação Lava Jato investiga crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro na diretoria da Petrobras. 12 milhões de reais teriam sido recebidos pelos envolvidos num esquema que favorecia empresas em negociações de compra e venda de combustíveis entre 2005 e 2015. E mais uma vez a forte chuva causou transtornos na capital paulista. A Zona Norte foi a mais afetada. Alguns carros foram levados pela força da água.
Outros ficaram presos no meio da enchente e praticamente submersos. Córregos transbordaram. Essa rua, por exemplo, virou um rio com a forte correnteza. O estacionamento dessa concessionária foi tomado pela água e dezenas de veículos foram atingidos. Ainda na Zona Norte, a enxurrada arrastou carros que acabaram empilhados dentro de um córrego. Os bombeiros registraram também 21 ocorrências de queda de árvores e 3 desabamentos, todos sem vítimas. Na região central, bem ao lado da prefeitura, o terminal de ônibus ficou completamente alagado e a circulação só voltou ao normal depois de horas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a liminar que determinava o afastamento por 90 dias do senador Chico Rodrigues. A decisão ocorreu depois que o próprio senador pediu o afastamento do cargo por 121 dias. Agora, Pedro Arthur Rodrigues, que é suplente e filho de Chico Rodrigues, deve ser convocado para assumir a vaga. Na semana passada, o senador foi flagrado com R$33 mil escondidos na cueca durante uma operação da Polícia Federal. Chico Rodrigues afirma que o dinheiro seria usado para pagar funcionários. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o novo relator do inquérito que apura a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A acusação foi feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moraes foi escolhido em sorteio depois que o relator do caso, ministro Celso de Mello, se aposentou. O substituto de Celso de Mello, Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, ainda precisa ser confirmado pelo Senado. A sabatina está marcada para esta quarta-feira. Senadores aprovaram a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o TCU, o Tribunal de Contas da União, a partir do ano que vem. Foram 53 votos a favor e 7 contra. O posto é do atual presidente, José Múcio Monteiro, que decidiu antecipar a aposentadoria para o início de 2021. A Justiça de São Paulo bloqueou de forma provisória parte dos bens do governador João Dória, do PSDB. Ele é réu num processo por suspeita de improbidade administrativa. O Ministério Público afirma que quando Dória foi prefeito da cidade, entre 2017 e 2018, gastou de forma indevida R$29 milhões dos cofres públicos em propaganda irregular do programa Asfalto Novo. A defesa de João Dória diz que vai recorrer da decisão. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio dos bens do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Ele e os ex-subsecretários Gabriel Neves e Gustavo Borges, além de Derlan Maia, que atuava no setor de compras da pasta, são suspeitos de fraude em contratos emergenciais agora durante a pandemia. 5 empresas contratadas para fornecer medicamentos e produtos hospitalares também tiveram os bens bloqueados. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$60 milhões. Até o momento, as defesas de Edmar Santos e Gustavo Borges não se manifestaram. O advogado de Derlan Maia não foi localizado e a representação jurídica de Gabriel Neves diz que demonstrará ser infundada a acusação feita ao cliente. Vamos agora aos números atualizados do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, nessa terça-feira o país atingiu 4.721.593 recuperados da doença. Quase 398 mil pacientes ainda estão em acompanhamento e o número de mortes já chega a 154.837. E a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac é negociada pelo governo federal. O protocolo de intenções já foi assinado com o laboratório Sinovac e no Brasil a vacina chinesa contra a Covid é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante uma reunião com governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Serão destinados quase R$2 bilhões para a compra, assim como as vacinas da AstraZeneca e a Covax, já negociadas pelo governo. A Coronavac será enviada para todo o país por meio do Programa Nacional de Imunizações. Os 3 imunizantes representam 186 milhões de doses que devem ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou os eventos em escolas de samba a partir de 1º de novembro. Estão autorizados ensaios, shows e a tradicional feijoada, desde que não haja aglomeração. As quadras deverão ter cadeiras e mesas numeradas e as equipes das escolas terão que fazer um curso de capacitação na vigilância sanitária. O Carnaval Carioca do ano que vem ainda não tem data marcada. Nesta terça, o funcionamento de bares e restaurantes foi liberado durante toda a madrugada na cidade.
Quer participar do Festival de Prêmios da Primavera? Então assine o Rede TV Plus. Os sorteios são diários aqui na programação. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assistindo Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, tem chance de levar um notebook positivo e uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV.